Boa tarde. O afastamento dos cidadãos da política é um tema recorrente na sociedade portuguesa, que ganha sempre mais acutilância na altura das eleições por causa dos números da abstenção. O que é que leva os cidadãos a afastarem-se da política? Quais são as dificuldades que existem a ligar estes dois mundos? São questões que vamos colocar hoje no Sociedade Civil, tentando perceber como é que podemos tornar a política mais atrativa para os portugueses. Prometem uma coisa, concretizam outra. Defendem uma ideologia, mas a teoria na prática tem uma cor muito diferente. Tudo isto já para não falar de mediáticos casos de justiça que têm empurrado a credibilidade de alguns políticos para o nível do banco dos réus. A relação dos portugueses com os políticos e a política não tem sido muito pacífica. A abstenção cresce a cada novo sufrágio e com ela a democracia sai cada vez mais sofrida. Será que ainda acreditamos nos políticos? Será esta a grande questão de hoje do Sociedade Civil. Mais à frente, voltamos a receber a visita habitual da doutora Rosa Santos para mais uma consulta de nutricionismo e mesmo a fechar o programa de hoje, passamos em revista o projeto Generation. 2 meses recheados de música e não só. Fique connosco e entre na conversa porque este programa também é seu. Será que não gostamos de política ou dos políticos? Será que não acreditamos na política ou não acreditamos nos políticos e nos partidos políticos? São questões que vamos levantar esta tarde e para esta discussão vão estar à mesa do Sociedade Civil o Paulo Moraes, da Associação Cívica Transparência e Integridade, a Paula Ribeiro de Faria, professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, a Joana Amaral Dias, psicóloga e ex-deputada do Bloco de Esquerda, e Feliz Bela Lopes, especialista em informação televisiva. Qual é ou qual será o grau de confiança dos portugueses na política e nos políticos? Um eurobarómetro feito o ano passado, em 2013, apurava que apenas 9 em cada 100 portugueses acreditam nos partidos políticos. Em termos nacionais, este índice de confiança nunca esteve tão baixo. Vamos tentar perceber porquê. Longe vão os tempos de abril, em que a democracia saía à rua em clima de festa e em que a esperança alimentava os cidadãos crentes num país mais próspero, mais justo e igualitário. De 1974 para cá, muito mudou, mas hoje já não é o contentamento revolucionário que leva os portugueses para a rua. A crise, o desemprego e as medidas de austeridade cortaram as expectativas dos mais jovens e traíram a esperança daqueles que em 74 olhavam o futuro com otimismo. Em 2013, o Eurobarómetro pintava um quadro pessimista dos níveis de confiança dos portugueses nas organizações partidárias. Segundo este estudo, apenas 9 em cada 100 portugueses disseram acreditar nos partidos. Mais desconfiados do que nós, só mesmo os gregos, os eslovenos, os espanhóis e os italianos. Mas se o diferencial entre a ideologia e a prática governativa motivam a desconfiança dos cidadãos, nos últimos anos foram vários os casos de justiça que envolveram protagonistas políticos, da direita à esquerda e detentores de cargos públicos. Boa tarde, Isaltino Moraes saiu hoje em liberdade. O antigo presidente da Câmara de Oeiras abandonou a prisão da Carregueira, onde cumpria uma pena de 2 anos por branqueamento de capitais e também por fraude fiscal. Estava à espera desta libertação hoje? Estava a esperar há muito tempo. Mas... O que é que vai fazer agora? Vou descansar. Estamos a falar de um caso de ocultação de capitais. É preciso capitais para os ocultar. Eu nunca tive capitais. Eu não dei nenhum andamento do ponto de vista pessoal. Eu não entrei no negócio. Não me tocou um centavo. Estou em choque, confesso. E a sensação que me fica é que a sentença não é sobre as acusações, não é sobre o que estava em causa. Eu acho que a sentença tem muito a ver com a minha circunstância. À escala nacional ou autárquica,
De um lado ao outro do espectro ideológico, os casos sucedem-se. E, independentemente dos desfechos legais, a credibilidade da política entra numa espiral recessiva. Uma sondagem recente do jornal I e da Pitagórica revelou que, apesar de o país estar hoje num plano económico melhor do que nos tempos da ditadura, 46,5% dos portugueses consideram que, numa comparação direta da seriedade dos políticos da ditadura com os atuais, os protagonistas do Estado Novo ganham em honestidade. E para 43,2% dos inquiridos, estes políticos do antigo regime também estariam melhor preparados e seriam mais capazes de liderar o país. Todas estas percepções do mundo político têm impacto direto na saúde do Estado democrático. Os mais novos alheiam-se da política, ignoram ou confundem a esquerda e a direita das ideologias, mas o número mais significativo do descontentamento mede-se na abstenção. Em 2011, 41,9% dos portugueses abstiveram-se de votar nas legislativas e 53,5% não votaram nas presidenciais. Em 2013, 47,4% do eleitorado não quis escolher o presidente da Câmara e da Junta de Freguesia e ainda este ano, mais de metade da população preferiu ignorar as eleições europeias, com a abstenção a bater o valor recorde de 66,2%. Números como estes devem colocar a classe política e a própria sociedade civil a refletir. Como diria José Régio, não sabemos qual será o melhor caminho para a saúde do Estado democrático, mas seguramente não será por aqui. Vamos então tentar perceber um pouco melhor como é que se pode aproximar ou como é que se podem aproximar os cidadãos da política ou a política dos cidadãos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Boa tarde. Paulo Moraes, bem-vindo. Vou começar por si. Eu queria tentar perceber, porque é uma dúvida que eu própria tenho, se os portugueses não gostam de política, estão afastados da política ou não gostam é dos políticos que têm e dos partidos políticos como eles existem. Boa tarde. Os portugueses julgo que não têm tido as opções mais claras porque a política tem sido minada por uma mentira permanente a vários níveis. Em primeiro lugar, até antes disso, eu gostava de dizer que grande parte da abstenção deve-se aos imigrantes que imigram, portanto, como o nome diz, e continuam recenseados em Portugal e, portanto, não votam. Portanto, há uma parte significativa nos últimos anos de abstenção que se deve à imigração e os imigrantes não votam cá porque não estão cá. E também não votam no estrangeiro porque as embaixadas e os consulados, no geral, os distratam e, portanto, não querem que eles passem por lá. Os imigrantes que não têm, de facto, condições para votar e não votam. E estamos a falar de algumas centenas de milhares. Mas, independentemente disso, há, de facto, um grande afastamento da política. Porque hoje a mentira marca a política em Portugal. Desde logo, porque nas sucessivas eleições, os programas ganhadores jamais são cumpridos. Bastará ver que os últimos 3 primeiros ministros prometeram baixar ou não aumentar os impostos e aumentaram-nos imediatamente. Numa primeira fase foi Durão Barroso, que prometeu um choque fiscal para baixar impostos, mal chegou ao governo, aumentou-os. Depois veio Sócrates, que prometeu não aumentar os impostos e também os aumentou. E o próprio Pedro Passos Coelho, o atual primeiro-ministro, chegou ao governo e fez exatamente o contrário daquilo que havia prometido. E é isso basicamente que nos afasta da política? E esse é um primeiro aspecto. É o aspecto, absolutamente. É um aspecto de mentira. Se as pessoas acham que vão votar apenas para premiar alguém por ser um bom mentiroso, porque no fundo acaba por ser assim, a campanha eleitoral acaba por ser um jogo de sedução em que quem tem mais capacidade de enganar o eleitorado tem como prémio a chefia do Governo de Portugal, porque de facto a relação entre o que prometem e o que fazem é nenhuma, e quando há alguma relação é ao contrário, ou seja, chegam ao poder e fazem exatamente o contrário. E, portanto, foi isso que afastou a si da política também? Sim, claramente. O que mais me afastou, a razão principal foi eu achar que era um ambiente de mentira a este nível, mas não só a este nível. Aqui estamos a falar do Governo. Mas em termos gerais, a maioria das pessoas que andam na política estão ou para fazer negócios ou para ajudar a fazer negócios. E de alguma maneira a política acaba por ser uma capa. É política de negócios que nós temos hoje em Portugal, ao nível sobretudo da grande política, no Governo, nas entidades reguladoras, no Banco de Portugal, no Parlamento. Alguns daqueles indivíduos são efetivamente corruptos e aqueles que não são acabam por se fazer de lastro e ser cúmplices do sistema. Mas disse-me que a abstenção não era para si o sinal
desse afastamento, deste cargo de abstenção, e sobretudo está baseada no facto de termos mais pessoas fora do país, portanto, maior imigração. Quais são os sinais, então, desse afastamento para si? Não, eu diria que a abstenção, metade deve-se a esta matéria que estamos aqui a tratar e outra metade tem a ver com os imigrantes. Portanto, eu julgo que há essencialmente duas causas, que é os imigrantes, por um lado, e o afastamento da política. E depois o facto é que, seja a nível nacional, seja a nível local, as pessoas começam a achar que não vale a pena votar. Porque se votam para ser enganados, então, naturalmente, não estão disponíveis a isso. E é, no fundo, a mentira. A nível do governo, a nível da política, e mesmo, inclusivamente, em Portugal, acontece algo que não acontece na Europa, o próprio comentário político já está ele próprio imbuído de um ambiente de mentira. Nós temos muitos comentadores políticos que não são mais do que representantes de grandes sociedades de advogados, de grandes grupos de negócios, e como não fazem essa declaração de interesses, então as pessoas não percebem muito bem o que se está a passar. Quando vem um advogado de negócios que aparece no comentário político, aparentemente a defender as suas opiniões, quando, no fundo, o que está a defender os grandes clientes do escritório a que pertencem, portanto, cria-se todo um ambiente de mentira e engano. Portanto, na prática, resumindo, falta de seriedade, é isso? Absolutamente. É mentira, é a palavra que marca hoje a política em Portugal. Paula Ribeiro de Faria, muito obrigada por estar connosco também. Obrigada, gostava de perceber, dentro das suas perspectivas e do seu estudo, quais são as razões para si que levam à descredibilização dos políticos e da política no nosso país. São as mesmas que o Paulo apontou? São outras para si? Eu acho que as razões têm que ser vistas um pouco intuitivamente, em parte, por um lado. Quer dizer, também há razões talvez mais gerais e talvez mais relacionadas com a forma como a política está estruturada, muito ligada ao partido, portanto, sobretudo ao nível da Assembleia da República e dos órgãos centrais da política, mas, como dizia, intuitivamente, digamos, aquilo que chega às pessoas nos cafés, das conversas, é que as pessoas estão, de certa forma, desiludidas com a política, por causa daquilo que falou o Sr. Dr. Paulo Moraes, ou seja, as promessas que não se cumprem e, portanto, por falta de tempo ou por falta de meios financeiros acabam por não se cumprir. O discurso hermético que acaba por não dizer muito às pessoas nem às suas necessidades, sobretudo em alturas de crise, portanto, um certo afastamento em relação às necessidades, em relação àquilo que as pessoas neste momento estão a passar. Eu acho que as pessoas têm uma percepção de que há alguma ligação excessiva entre o poder político e os interesses económicos, e isso é também altamente pernicioso. A dependência da política dos partidos também. Isto é, acho que as pessoas estão bastante... Mas é possível haver política sem partidos? Eu não diria que é possível sem partidos, mas também é possível além dos partidos. E os partidos também podem, a partidocracia pode coexistir com uma meritocracia também. Isto é, acho que não é... acho que há a possibilidade, ou que haveria a possibilidade, por exemplo, de alterar a lei eleitoral, se quiséssemos, para admitir portanto, é mais a forma como os partidos funcionam, não é? Provavelmente. É mais a forma como os partidos funcionam. Será que estamos a falar de uma percepção e não de uma realidade? Falou muito aí em percepções, falou muito daquilo que as pessoas falam umas para as outras. Será que este afastamento de que todos falamos dos cidadãos da política é uma percepção ou é uma realidade? Quer dizer, o poder político tem legitimidade formal, não é? Portanto, a legitimidade formalmente existe. Agora, acho que se tem afastado da realidade e acho que, sob pena de haver uma ruptura, há algumas coisas que têm mesmo que ser pensadas. E isso é correspondente à realidade, à realidade dos sentimentos das pessoas. Gostava muito de ouvir também sobre esta questão e de tentar perceber, primeiro, se isto é uma percepção que nós temos e essa percepção é empolada, se temos dados que nos permitem medir essa realidade, se é que ela existe, e até que ponto os portugueses não gostam de política ou não gostam, digamos, das estruturas políticas e de quem as representa nesta altura. Bom, nesta altura e nos últimos anos. Sim. Bom, nós temos dados. Quando as pessoas não vão às urnas e não participam, isso é um dado, um alerta vermelho que nos deve chamar muita atenção. Existe esse dado. Para além deste discurso que todos nós ouvimos cotidianamente e sistematicamente, de que os políticos são todos uns ladrões, só estão aqui para roubar, são todos iguais. Isto é um discurso que nós ouvimos transversalmente em muitas classes sociais e profissionais diversas, mas a abstenção é um dado concreto que está em cima da mesa. E eu penso que isto não é uma percepção, mas não é só uma percepção, é uma realidade, efetivamente. E se deve a três grandes grupos de fatores, na minha perspectiva. Em primeiro lugar, é a questão de nós termos tido um pequeno grupo de confiança
que é uma fusão entre o governo e as grandes empresas, que aprisionou os recursos de todos. Uma pequena casta que circula dos escritórios de advogados para as corporações, as empresas, para a Assembleia da República, da Assembleia da República para o comentário político, do comentário político para as empresas, das empresas para o governo, mas são basicamente os mesmos. É uma casta hereditária, uma pequena dinastia, que se apropriou dos recursos de todos, através dos impostos, através dos prejuízos que somos nós que cobrimos dos bancos, do BPP, do BES, do BPN, dos swaps, das parcerias público-privadas, dos submarinos, dos vistos gold, etc. Esta apropriação indevida dos recursos da maioria, obviamente, afasta as pessoas da política. As pessoas dizem, bom, mas para quê ir votar? Porque votar é participar, sentem que votar é colaborar, é ser colaboracionista deste regime de castas. Eu acho que esta é a primeira grande ordem de razões. A outra prende-se com a corrupção que decorre daqui, porque, obviamente, que este grande mundo das grandes negociatas gera corrupção. A corrupção é intrínseca ao próprio sistema. Nós não podemos pensar que estes negócios deram rentabilidades e rendas espetaculares a tantos grupos privados sem pensarmos em corrupção de Estado. A corrupção faz parte, neste momento, está cristalizada no próprio sistema e isso, naturalmente, também afasta as pessoas da política. E depois um enorme sentimento de impotência, porque as pessoas sentem que os políticos não estão a responder às necessidades reais das pessoas e não estão porque, por outro lado, não têm o poder para o fazer, por via, nomeadamente, da retirada da soberania, por via da Europa, que é em si mesmo antidemocrática. Ou seja, as pessoas sentem que só concluir. E política? Sim, e só para concluir, portanto, os seus problemas reais são o desemprego, são as falências das empresas, são a fome, são as dificuldades em pagar os créditos à habitação, e são as dificuldades reais, e os políticos não estão a falar disto. Não estão a dar resposta a isto. Aliás, dizem que não podem dar resposta a isto, dizem que têm que negociar com a Europa. Bom, e então, se a política não tem poder e está constantemente de joelhos em relação ao poder económico, porque esta é que é a questão central, se a política não tem poder, as pessoas afastam-se da política. As pessoas não estão à espera que seja o poder económico a resolver-lhes os problemas. Portanto, eu acho que o denominador comum é este, é a violação sistemática do artigo 80 da Constituição da República Portuguesa, que diz exatamente, é uma coisa muito simples, e que diz assim, o poder económico deve subordinar ao poder político. E o que nós temos é exatamente o contrário, é o poder político a subordinar-se ao poder económico. Pois, se a política não resolve os problemas das pessoas, só agrava e só traz mais problemas às pessoas, corrupção, impostos, negociatas, as pessoas afastam-se delas, é legítimo que isso aconteça, é expectável que isso aconteça, mas também é muito perigoso que isso aconteça. E, portanto, ou nós, sociedade civil, mas também partidos, conseguimos fazer uma renovação da classe política e conseguimos efetivamente separar, não é, o trigo do joio, eu penso que a muito breve prazo teremos um problema de regime muito sério. Luís Belo Lopes, a Joana falava aqui, para além da economia, do pilar da economia e do pilar da política e da promiscuidade entre os dois, também de haver aqui um terceiro elemento, que são os média, e a forma como os interesses económicos, os interesses políticos passam muitas vezes também pelos média, muitas vezes sobre a capa de comentadores, como dizia há pouco o Paulo, dando esse exemplo. Desse ponto de vista, qual tem sido o papel do jornalismo, da informação, nomeadamente da informação televisiva, que é aquela que tem mais impacto junto das audiências e junto dos portugueses? A informação tem ajudado a estruturar esta realidade, que é uma realidade que se constrói todos os dias, apontando um ângulo negativo sobre a política. Ao fim de semana basta, por exemplo, ler os jornais com atenção para darmos conta do jogo de fontes que existe nos artigos de jornais. Obviamente que as fontes não identificadas são fontes que correspondem sempre a grandes interesses. Muitas vezes essas fontes até provêm do partido que se critica ou que se coloca em causa, e é evidente que isto não ajuda a construir uma imagem positiva da política. Obviamente que nós também temos políticos com um discurso, eu falava há pouco, um discurso hermético, mas um discurso muito desligado
da realidade das pessoas, da vida de todos os dias, das dificuldades, mas também dos aspectos positivos. Temos um discurso político que muitas vezes opera numa estrutura circular. São os políticos com uma agenda própria. Com uma agenda própria que pode não ser e com uma agenda do país muito ou direcionada para os meios de comunicação social, com um jogo enorme sobre os jornalistas e, adicionalmente, nós também temos uma elite de comentadores que ajuda, de facto, a estruturar toda esta realidade que, de si, também não ajuda as pessoas a aproximarem-se da política. Obviamente que, sob a capa da imparcialidade, temos um conjunto de comentadores que são tudo menos imparciais. Obviamente que os comentadores que estão em horário nobre são comentadores que nós identificamos até com partidos, mas depois, nos canais de informação do cabo, nós temos um conjunto de comentário que não é um comentário imparcial, que é um comentário ligado também a interesses, como estava a dizer a Joana, a interesses económicos, mas também a interesses políticos. Não há, de facto, aqui um comentário diversificado, porque nós também temos aqui outras lógicas, que são as lógicas das audiências, que são as lógicas da atração permanente dos espectadores, que faz com que determinado canal jogue muito num conjunto muito pouco diversificado de pessoas para comentar a atualidade do dia. E isto não ajuda, de facto, a ter um espaço público mais diversificado. Das audiências acabou por se sobrepor ao interesse de ouvir o maior número de vozes diferentes e diversificadas nos média? Com certeza, basta olharmos... Então está subvertido também esse espaço, é isso? Completamente. Até tem a ver com os estudos que eu desenvolvo na universidade. Desde os anos 90 até ao início do século XXI, nós tivemos o domínio explícito da classe política no comentário televisivo. Agora nós temos duas classes. Não são os políticos aqueles que intervêm mais no horário nobre, mas são os jornalistas. Os jornalistas e a classe política, de facto, dizem-nos todos os dias aquilo que nós devemos pensar sobre determinado assunto, e esse assunto é hegemonicamente a política. Em que momento é que a política se subjugou à economia? Esta questão de que a Joana falava agora, gostava de os ouvir. Em que momento é que tivemos esta viragem para termos uma percepção também do que é que aconteceu? Eu dou-me ideia, quando isto começou a sentir-se, foi com a entrada na Comunidade Económica Europeia, depois União Europeia. Desde então, que nós temos tido uma ligação de tal forma próxima entre a política e os negócios, que os casos de corrupção têm sido sucessivos e, aliás, representam mais de metade da dívida pública, deve-se, segundo contas que já existem, à corrupção. E a corrupção vem dos anos 80, com os dinheiros do Fundo Social Europeu, e depois por aí fora, até aos últimos anos, na Expo 98, no Euro 2004, nas PPPs, aqueles exemplos que a Joana já referiu. Ou seja, os casos de corrupção são muitos, são reiterados ao longo dos últimos 30 anos, e cada um deles custa largos milhares de milhões de euros. Só um caso como o BPN custa 7 mil milhões de euros, que é aproximadamente o que dá quase para pagar os salários a toda a função pública durante um ano. Portanto, estamos a falar de muitos casos, mega casos, caríssimos, e que depois naturalmente têm que ser pagos pela via dos impostos, e a dívida tem a ver com isso. Deixe-me só gerar aqui também algum debate entre nós, porque eu acho que realmente é dos anos 80 que isto vem. Mas eu não estou tão certa que isto tenha a ver com a Comissão, só com a entrada para a União Europeia. Há uma parte que sim, que tem a ver com a entrada para a União Europeia e com os primeiros quadros comunitários de apoio, que foram, obviamente, escaparam a um controle que devia ter sido rigoroso e que devia ter sido, sobretudo, na minha perspectiva, investimento reprodutivo. Mas nós temos, durante todos os anos 80, e não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos, enfim, em toda a sociedade ocidental, uma cavalgada de uma onda fria do neoliberalismo, que é marcada por Reagan e Thatcher, e que aposta claramente nesta fusão da esfera governativa com a esfera económica, que resultou na subordinação da primeira à segunda. E, portanto, eu acho que Portugal é um caso nesse sentido onde confluem duas forças exatamente para este resultado calamitoso, que é a entrada para a União Europeia sem, se calhar, os mecanismos de controle, a transparência governativa que se exigia, mas, ao mesmo tempo, a tal onda fria que já estava a galopar em toda a sociedade ocidental. Deixa-me só dar uma última ideia. Isto tem-se vindo a agravar, e concordo com o que diz, mas em Portugal chegou a um nível de uma perversidade. Eu podia dar vários exemplos, mas dou só um. As parcerias público-privadas, tal como nós as conhecemos hoje,
foram, digamos, formatadas essencialmente em 2010. Com legislação de maio, junho e julho de 2010, estávamos em pleno governo de Sócrates. Passos Coelho faz campanha a dizer que ia renegociar e baixar as rentabilidades das PPPs. Acontece que, passados todos estes anos, não só não houve renegociação nenhuma, como este governo, nos sucessivos orçamentos, sem ninguém dar por ela, tem vindo a rever em alta os custos das PPPs. Portanto, realmente tem havido uma renegociação, mas é ao contrário. É para pagar mais. No orçamento de 2015, os números são muito piores do que os de 2014 e 2013. Portanto, a revisão é sensivelmente em alta. Isto acontece porquê? Porque justamente, e esperar-se-ia que, pelo menos, uma vez que o PSD disse que ia melhorar as PPPs do tempo do PS, ia estar a piorar, e esperar-se-ia que o Partido Socialista, no mínimo, viesse denunciar isto. E porquê que o Partido Socialista não denuncia isto? Porque são justamente as sociedades... Não, é que são as sociedades de advogados de eminentes socialistas que fazem esta legislação e a formataram em 2010. Aliás, eu já assisti num canal de televisão a dois advogados, dê-me só licença, de dois partidos distintos a discutir as PPPs e os dois sócios da mesma sociedade de advogados. É evidente que lá não tinha nenhum... Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante em relação a estas parcerias público-privadas. É tal como aconteceu nos bancos, porque nós salvámos 6 bancos em 6 anos. O princípio das parcerias público-privadas é este. Todos os lucros estão na mão dos privados e todos os riscos e eventuais prejuízos na mão do público, ou seja, nos bolsos, nos meus, nos seus, nos de toda a gente que aqui está. A minha questão era precisamente tentar perceber como é que chegámos aqui, como é que houve esta inversão de valores e como é que a economia se sobrepôs à política, ou a política se subjugou à economia. Era tentar perceber isso em termos históricos, não é? Na nossa história recente e na história recente da Europa em que estamos enquadrados. Houve um conjunto de grupos económicos que retomaram um poder feudal em Portugal que tinham tido antes do 25 de Abril. Quando se dá o 25 de Abril, no programa do Movimento das Forças Armadas, na primeira página, uma das notas de medidas que tinham que ser tomadas imediatamente era o combate à corrupção. Isto foi na primeira página do programa do Movimento das Forças Armadas. Não só não houve combate nenhum à corrupção, como é evidente, pelo contrário, o regime estruturou-se por forma a favorecer a corrupção e permitiu que um conjunto de grupos económicos que tinham imenso poder já antes do 25 de Abril se tenham reestruturado e tenham reganho o poder feudal que então tinham e hoje têm. E o que é facto é que hoje esses grupos económicos dominam o poder legislativo porque conseguem influenciar as leis através das grandes sociedades de advogados. E fazem-se leis mesmo à medida deles próprios. Dos seus interesses. Dominam o poder executivo na medida em que conseguem ter nos governos, enfim, as suas marionetes, isto já para não ser mais antipático, e em boa verdade têm conseguido, de alguma maneira, até inibir o funcionamento do Poder Judicial, nomeadamente com a retirada de meios. Nós, mesmo no Orçamento de 2015, o orçamento de toda a Justiça é inferior ao saco azul que o orçamento tem. Portanto, somos um país refém desses grupos económicos? Neste momento, absolutamente, do meu ponto de vista, sim. Eu acho que a Feliz Bela Lopes deu aqui um contributo também muito importante, porque eu acho que os mídias têm sido muitas vezes uma caixa de ressonância disso, não é? Não que não existam excelentes jornalistas e pessoas que fazem um trabalho muitíssimo de muita qualidade e muito sério, mas muitas vezes também aprisionados pelos mesmos interesses, acabam por não conseguir levar aquilo que é o seu melhor objetivo. E adicionalmente ainda há outro problema, que é a crise que também, neste momento, os médias vivem e que subtrai os meios de investigação. Obviamente, tudo isto que está a ser dito, concretizado, é de uma extrema gravidade. Para um jornalista mediatizar este tipo de casos, exigem-se provas. O tal pensamento económico está por todo lado, está nos médias também, não é? Exige-se tempo, e isso os jornalistas e as redações portuguesas não têm neste momento. Portanto, nós também temos uma dificuldade no espaço mediático em operar rupturas com o estado calamitoso das coisas. Hoje a reportagem da Sociedade Civil está em Taboaço para conhecer o trabalho que tem sido desenvolvido por um jovem presidente de junta, o Bruno Silva. É lá que está o Hélder Reis. Olá, Hélder. Olá, Eduarda, boa tarde. Estou no distrito de Viseu, Taboaço, num programa onde refletimos os políticos e a relação dos portugueses com os mesmos e dos políticos com a nossa sociedade. Vou partilhar contigo e consigo em casa a história de Bruno Silva. É um jovem presidente da Junta, há um ano, aqui em Taboaço, tem 36 anos e proximidade é uma das políticas que defende. Conto-te tudo daqui a pouco. Até já.
Vamos ver então mais daqui a pouco como é que o Presidente da Junta, este jovem Presidente da Junta, põe em prática no dia-a-dia dele a política de proximidade com os munícipes em Taboaço. Paula, até que ponto é possível inverter esta opinião que os portugueses têm hoje da política, dos políticos, ou enquanto esta estrutura que foi aqui descrita neste momento, esta subversão que existe a nível de economia e da política, será possível inverter essa opinião? Um bocado global, quer dizer, como estávamos aqui a falar há bocado, isto não é um problema só nosso, não é especificamente português. A Europa está numa crise e está numa crise. Mas isso também alivia-nos pouco, não é? O facto de não ser só pouco, nosso. mas também, de certa forma, também, embora não nos impeça de encontrar soluções, também não nos coloca todo o peso em cima de nós, não é? Bem, porque realmente, eu estava-me a lembrar, enquanto estávamos a falar, de uma conferência que veio cá fazer o Steiner à Fundação Carlos Gulbenkian e que disse que a Europa tinha tido sempre a esperança e que a certa altura o dinheiro tinha tomado conta da esperança e que hoje em dia ou se fazem reformas muito profundas e se aposta no ensino e numa mudança de mentalidades ou provavelmente vamos ter que... O ensino aposta nestas coisas. Os jovens, por exemplo, e daqui a pouco vamos conhecer um jovem político que é Presidente de Junta, são motivados para a política. Eu também não me queria ficar ensinados... só com um discurso pessimista. Claro. E eu acho que os jovens estão um bocado afastados da política. Talvez também porque a política também tem um discurso um bocado de cima para baixo. Quer dizer, além de todos os problemas que nós já sabemos, de afastamento da realidade das pessoas. Envolve pouco os mais novos. E eu acho que eles não estão habituados, de uma forma geral, nem sequer lidam bem com a autoridade dos pais, quanto mais com uma autoridade longínqua. Isto é, se calhar há necessidade de estabelecer uma relação mais horizontal na política, até com uma participação mais direta dos cidadãos, a possibilidade de aparecerem os tais deputados independentes à margem dos partidos, portanto não integrados diretamente nos partidos, a possibilidade que nós não utilizamos muito, mas também existe na Constituição, de fazer atuar formas de democracia semidireta, como aos referendos, por exemplo, que também existe ao nível do poder local. E relativamente aos jovens também, não só motivá-los, mas isso também é preciso uma mudança de fundo para depois os poder motivar, não é? Como também, se calhar, educá-los, porque de antes eu lembro-me, não foi propriamente no meu tempo, mas um bocadinho antes, havia uma cadeira de introdução à política. Portanto, eu não estou a falar propriamente de um ensino ideológico, mas do ensino de questões básicas até do funcionamento do sistema político. Eu estou convencida que a maior parte dos jovens se uma coisa muito rapidamente, assim, é que eu na generalidade estou de acordo consigo. Ou seja, eu também sou favorável a que existam, por exemplo, mais referendos, mais participação. Sou altamente favorável à ideia de listas independentes de cidadãos. Mas nós não podemos perder aqui o diagnóstico, porque se nós fazemos a radiografia, e vamos admitir que vamos tomar esta hipótese como boa, se fazemos o diagnóstico e a radiografia diz-nos a política está subordinada ao poder económico, nós não podemos ir depois aplicar uma terapêutica que é muito boa e tem muita vitamina e faz muito bem à saúde, mas que não tem a ver com isto. Portanto, eu sou toda a favor do aprofundamento das formas de participação democrática, mas isso não resolve a radiografia que nós acabámos de tirar ao nosso regime. E, portanto, posso interromper só uma coisa, mas eu também acho que nessas relações de poder económico e poder político também se pode fazer muita coisa, desde aqueles períodos de nojo, de não se poder passar de um sítio para o outro sem um período, digamos, de suspensão. Desculpe. Eu acho que sim, mas eu acho que isso, por exemplo, é uma medida, se calhar, de índole pragmática que já se dirige a este problema. Todas as medidas, aliás, que estão à volta da corrupção, do combate à corrupção e dos crimes que gravitam em torno da corrupção são obviamente pertinentes. Mas nós vamos precisar também de uma renovação da classe política, ou seja, de agentes políticos. Então, essa renovação não pode vir também dos movimentos de cidadãos que têm aparecido, mas que tão depressa têm desaparecido como têm... Mas isto, se eu plantar hoje uma semente, há aqui um chão uma semente de amendoeira, amanhã não tenho frutos. Portanto, se eu plantar hoje uma semente, amanhã não tenho frutos. Para que estes movimentos consigam vingar? Falta tempo, penso eu, por um lado, e falta persistência. Agora, nós precisamos de uma renovação da classe política, uma classe política que não esteja disposta a pôr no prego, a hipotecar, lá estão os recursos de todos nós, a riqueza que todos nós geramos cotidianamente a trabalhar,
para pagar estas rendas das parcerias público-privadas, dos bancos, etc. Ou seja, aos privados. Mas a renovação da classe política não é possível com o funcionamento atual dos partidos. Nós temos partidos que funcionam de uma forma muito fechada e que abre apenas portas para aqueles que já lá estão. É impossível, com forma de nomeação. A renovação da classe política estava a incluir a renovação da classe política partidária, não é? Novos partidos, novos Exatamente. E têm aparecido protagonistas. muitos grupos e muitos movimentos nos últimos anos que, tal como têm aparecido, têm desaparecido. E, portanto, o que é que tem faltado para que estes grupos de cidadãos, mesmo muitas vezes motivados, consigam fazer vingar os projetos deles, ou pelo menos manterem-se na política nacional, porque eles aparecem e desaparecem. Falta aqui qualquer coisa que permita que estes grupos possam vingar, grupos de independentes. A comunicação social aí também tem uma palavra a dizer. E a Constituição, por exemplo, precisa alterar a vou dar Constituição. um exemplo prático. Nós tivemos muito recentemente, há 6 meses, eleições europeias, em maio, final de maio. E nós não tivemos debates. E havia uma série de forças novas, políticas, que não tiveram nenhum espaço mediático. Isabela, quero falar sobre isso, portanto, com certeza. É verdade. Os jornalistas insistem muito nos mesmos rostos, nos mesmos nomes. Em todos os meios, nas rádios, nas televisões, nos jornais, nós temos sempre as mesmas pessoas a serem convocadas para falar sobre aquilo que importa. Portanto, os médias dão poucas oportunidades. Dão muito poucas oportunidades. A quem aparece novo e quando alguém aparece, de facto aparece sempre de uma forma muito periférica e depois é remetido para uma enorme espiral do silêncio e isso de facto não se torna possível que essas pessoas de facto tenham algum espaço no campo político. Agora, eu também acho que os partidos existentes devem fazer algum esforço para alguma renovação. Estou de acordo. Porque nós temos, de facto, os chamados partidos... Pouco esperançosa, mas de acordo. Os chamados partidos do arco do poder com os mesmos políticos nas direções. Do arco da corrupção. Vem um partido, há um novo líder. E o novo líder traz sempre uma equipa que é a equipa que se conhece desde sempre. Portanto, renovação dentro dos partidos e também mais espaço, provavelmente, aos cidadãos para participarem na política de uma forma organizada. Mas e outro discurso. Sim, também outro discurso. A ideia que eu tenho é que, apesar dos médias poderem dar pouco espaço a estes novos movimentos e aos partidos que vão surgindo, novos, formados muitas vezes por cidadãos independentes, é que eles queixam sobretudo da falta de financiamento e de falta de apoio para poderem vingar, não propriamente só da comunicação social, é mais fundo do que isso. Ou seja, é a incapacidade de se organizarem financeiramente, provavelmente porque não existe, em termos legislativos, algo que promova este tipo de movimentos a poderem funcionar, ou não? Aí não teria que haver algum tipo de alteração? Gostava de ouvir sobre isso. A questão é mais profunda, porque havendo um oligopólio de negócios, seja na administração local, quer central, é evidente que quem está bem com os negócios não quer que entrem novos players. Fala-se muitas vezes, sobretudo a nível local, que as pessoas não querem participar. Mas um cidadão numa pequena autarquia vai participar numa reunião da Assembleia Municipal a dizer o quê? Não tem espaço. Porque numa pequena autarquia em particular, em que toda a estrutura de emprego, conselhio, depende do Presidente da Câmara, porque o maior empregador é a Câmara, o segundo maior empregador é uma instituição de solidariedade local, e eventualmente há uma média empresa com 70 ou 80 trabalhadores e, portanto, todos dependem do Presidente da Câmara. Um cidadão vai participar o quê? Vai opor-se ao discurso vigente naquele pequeno conselho? Obviamente que não. E se por um lado é assim, também ao nível dos negócios que estão habitualmente tomados pelo urbanismo, os grandes promotores imobiliários, que também atuam nos pequenos concelhos, não querem que ninguém interfira na forma... Estamos sequestrados sem alternativa, é isso? Não, isso não. Estamos, a minha questão neste é, momento, como é que se está a voltar a isto? Como é que se consegue fazer com que os novos movimentos que vão surgindo e os cidadãos independentes eu acho que para de repente aparecem a dar a cara pela política e a tentar mudar alguma coisa, possam vingar como movimentos. Há um problema que nós temos neste momento preciso, que é o seguinte: os atores tradicionais não vão resolver o problema. Podem eventualmente haver novos atores, só que se os novos atores vierem com antigas ideias, enfim, também não adiantam nada. Se vierem novos atores com novas ideias, acho que estão condenados ao sucesso no atual momento e os partidos atuais ainda não perceberam isso. Mas eu acho que isso vai mudar. O problema é atrair, não é? Claro. Porque os melhores não estão atualmente na política. Os melhores estão noutros sítios.
Joana, vai deixar-nos um bocadinho mais cedo e, portanto, antes de irmos ver a reportagem do Hélder Reis com o Presidente da Junta de Taboaço, estava a dizer que acha que as coisas vão mudar. O que é que vai mudar? Acho que vai mudar. Acho que se nós olharmos, e deixo esta nota de esperança porque ela é real, se nós olharmos para, por exemplo, para a Grécia, temos o Syriza, se nós olharmos para a Espanha, temos o Podemos, e existem muitos outros. Estes são os fenómenos mais próximos, mediterrâneos, aqui mesmo ao nosso lado, mas existem por toda esta Europa fora movimentos novos de político-partidários, de cidadãos, independentes, que estão a marcar o território político e estão finalmente a fazer essa disputa ao poder económico. Portanto, eu acredito que em Portugal existe esse espaço, as pessoas querem se sentir representadas e, portanto, mais cedo ou mais tarde vão surgir, de facto, esses movimentos que vão dar essa voz aos cidadãos e integrá-los naturalmente. Portanto, eu acho que a nota de esperança que se pode deixar, porque ela é real, é essa. Isso já está a acontecer e aconteceu já em vários momentos em Portugal. Eu penso que o embrião disso, quando nós tivermos as praças e as ruas cheias de gente, Eduardo, nós tivemos nestes últimos anos as maiores manifestações, de que há memória desde o 25 de abril de 74. Maiores, proporcionalmente, maiores do que em Espanha. Sim, é verdade. Nós muitas vezes fazemos aquela comparação. Também a tentar perceber porque fazemos aquela comparação. Em Espanha que as pessoas se mobilizam. Não é verdade, porque se nós compararmos proporcionalmente, eu tenho muitos contactos com colegas, nomeadamente colegas políticos espanhóis, que quando foram estas manifestações do 15 de março, do 15 de outubro, diziam, de quem me dera, diziam eles, que nós tivéssemos manifestações como vocês. Portanto, tem havido progressivamente, é verdade, mas enfim, é como eu digo, não é? Se eu plantar hoje uma amendoeira, não terá amanhã frutos. Tem havido progressivamente movimentos de cidadãos, mobilização dos cidadãos, na rua, em movimentos, como a Eduarda falava há pouco, e portanto eu penso que isso vai dar, de facto, resultados. E é por aí o caminho, porque o caminho não pode ser nem da abstenção, que é muitas vezes bem intencionada, mas que se demite e que se afasta do problema, nem por via apenas de uma revolta inconsequente, tem que ser por via, efetivamente, de tomar essa responsabilidade entre mãos. E, portanto, eu acredito que isso vai acontecer e eu acho que isso já está a acontecer. Vai ser lento, vai ser duro, é uma estrada que eu penso que é muito íngreme e cheia de obstáculos, mas essas também são as melhores. Joana Mel Dias, vou-me despedir já de si. Obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Espero tê-la cá outra vez um dia destes, sobre questões destas ou de outro género. Vamos agora então ver a reportagem do Hélder Reis. Ele está junto ao Bruno Silva, que é o Presidente da Junta de Taboaço, e que nos vai explicar um pouco qual é o trabalho dele no dia-a-dia, como é que ele se aproxima dos municípios dele nesta política de proximidade, que é aquela que ele pretende praticar. Olá, Eduarda, mais uma vez, bem-vinda a Taboaço, num programa onde refletimos sobre os políticos e os portugueses nesta relação política-sociedade. Saí à rua e vou partilhar contigo como é a vida de um Presidente da Junta. Bruno Silva tem 36 anos, é o Presidente da Junta de Freguesia de Taboaço. Bruno, esta conversa tinha de acontecer na rua. Passa mais tempo no gabinete ou na rua? Efetivamente passo mais tempo na rua. O meu contacto como político e como pessoa é na rua, não é no gabinete. Mas também passa lá algum tempo? Sim, claro que sim, claro que sim. Até fora de horas, mas a maior parte do tempo é passada na rua. Contacto direto com as pessoas, porque é essa a minha linha de política. É o contacto direto com as pessoas. Proximidade? Proximidade, exatamente, proximidade. Só vamos concretizar essa questão. É Presidente da Junta há um ano. Porquê? Porquê é que decidiu ser Presidente da Junta? Caiu-lhe nos braços ou foi à procura desta história? Eu acho que foi mais cair nos braços e, apesar com muito medo, não é? Porque a política hoje em dia é muito complicado, mas foi mais com o orgulho. Complicado porquê? É complicado ser-se político e nós temos visto isso a nível nacional. Apesar que numa freguesia como a nossa, como o nosso concelho, ser político se calhar talvez se torne fácil se nós o quisermos, havendo esta proximidade e esta realidade, não encarar como político como nós somos vistos, mas como uma pessoa normal, igual aos outros, sem problemas nenhuns, de qualquer problema do género, de entender as coisas de outra forma, para além de ver os reais problemas da minha freguesia, do meu concelho. E acha que essa proximidade é que cria a diferenciação entre um político do interior, um político de junta de freguesia e um político de uma grande cidade, por exemplo? Sim, sem a maior dúvida, porque eu, quando fiz campanha eleitoral, não foi preciso prometer nada, não foi preciso
literalmente pedir o voto. Foi só bater à porta, dizer bom dia, olá Sra. Maria, olá Sr. Manuel, como é que estão? E venho cá pedir o vosso voto se confiar em mim. Apenas isto. Como é que é a sua rotina como Presidente da Junta? Está sempre disponível? Há dias em que está indisponível para a comunidade? Como é que é a sua dinâmica? A minha disponibilidade é 24 horas. É 24 horas. O dia nasce às 7 da manhã. É 24 horas de trabalho? Não digo que tenho 24 horas de trabalho, mas o telemóvel, ou os telemóveis principalmente, são 24 horas. O que é que lhe pedem? Imensas coisas, imensas limpezas de caminhos, imensas coisas que nunca me lembraria de limpezas de caminhos, limpezas de valetas, aquedutos, problemas de florestas matos que estão em volta das casas que é preciso limpar, que já ao longo dos anos que não são limpas. Entre outros pontos que nunca imaginaria que me iriam pedir. Coisas simples. Ao mesmo tempo, é toda a gente a pedir. Mas com calma, com concentração, consigo, sem grandes dinheiros, porque estamos numa sociedade muito má, mas às vezes não é preciso dinheiro para se realizar certas coisinhas. Não é preciso dinheiro para a proximidade? Não, eu penso que não, porque os problemas estão na nossa frente, não é a realização de grandes obras, porque eu sou contra isso, sou contra a realização de grandes obras. Elas também são precisas. Mas também são precisas. Eu sou apologista de manter o que temos. Manter o que temos, não ignorar o que temos e atualizarmos por outras coisas que não são precisas. Um político da Junta de Freguesia incentiva muito a comunidade. Um dos exemplos é o facto de fazer parte, desde a fundação, de uma companhia de teatro, onde é também ator. É importante esse estar dentro da comunidade? Claro que sim. É um contacto direto com as pessoas, é um conhecimento, é uma aprendizagem e ao mesmo tempo é uma ligação que já existe com o povo e como a terra pequena toda a gente se conhece. Mas a fundação do Grupo Teatro foi primordial, foi muito bom. Foi muito bom porque nós não tínhamos educação cultural a nível teatro. E atualmente temos. O teatro junta. E o teatro junta. Casa cheia. Todas as vezes que nós estamos em palco é casa cheia. O que é que acha que falta aos políticos nacionais para que a massa crítica portuguesa veja os políticos com mais otimismo, com mais carinho, com mais sentido de, ok, eles estão a cumprir aquilo para o qual se propuseram? Eu acho que é mesmo a honestidade e a proximidade. Eu, se tiver que dizer à pessoa em causa que não tenho ou que não consigo ajudar de outras formas, tento desmembrar-me de outras maneiras para resolver o problema, mas nunca prometendo, nunca incentivando a pessoa que vamos fazer atrás de votos políticos. Sendo que os políticos prometem muito e cumprem pouco? Penso que sim. E esse pode ser um problema? Talvez passe por aí. Não digo que seja porque eu não estou dentro dessa realidade totalmente, mas penso que passe por aí. Porque às vezes até um simples toque, um simples carinho, uma simples atenção a um idoso ou uma criança, a uma associação... Numa grande cidade é complicada essa proximidade, não é? Sim, muito complicado, eu entendo. Eu estou a falar pela minha terra. É natural eu dizer que tenho esta vantagem, este orgulho de proximidade, porque aqui resulta. Não quer dizer que nas grandes cidades resulte. Quais são os seus planos para um futuro próximo como Presidente da Junta de Freguesia de Taboaço? Ora bem, os grandes planos, grandes obras não temos. Temos é manter as contas, estamos a atravessar fases dificílimas, e manter a nossa vila, a nossa sede, pelo menos limpa, um contacto direto, sem receios, sem medos. E qualquer problema, estou sempre disponível, dou o meu número de telefone às pessoas, onde elas me podem contactar, e eu acho que essa proximidade, esse libertar as pessoas, ajuda-as até a começar um dia bom. Às vezes uma simples atenção, um simples bom dia... Um incentivo. Um incentivo. Bruno Silva, muito obrigado por este passeio pela sua terra, continuação de um bom trabalho e boa disponibilidade. Obrigado eu. Obrigado. Eduarda, ficam aqui lançadas algumas tónicas sobre a vida de um Presidente da Junta. Proximidade será a proximidade, uma das soluções para que os políticos cativem mais os portugueses. Será que os portugueses se vão deixar cativar por um político, sendo ele mais próximo? São algumas das dicas para uma conversa que continua numa sociedade civil que reflete o político na sociedade portuguesa.
Bom, o que é certo é que o trabalho deste Presidente Junta é muito especial, porque trabalha na terra dele, é um trabalho afetivo também, não é? Muito próximo das pessoas onde ele está, o que não acontece com a maior parte dos políticos, que se deslocam dos sítios onde estão para os grandes centros, nomeadamente para Lisboa, no caso do Governo e do Parlamento, e, portanto, essa proximidade é um bocadinho difícil de acontecer de uma forma tão direta. Eu gostava de colocar aqui uma questão e de ouvir a vossa opinião sobre isto. Falou-se durante muitos anos, depois deixou de se falar, pelo menos da mesma forma, de descentralização. Até que ponto é que a descentralização podia, efetivamente, aproximar mais a política das pessoas? Gostava de ouvir sobre isso. Paula, quer começar? Pode ser, realmente. Eu tenho ouvido muita gente nos últimos anos dizer que se fosse agora, que se calhar teria votado noutro sentido a regionalização. O aspecto da proximidade dos políticos às pessoas a nível regional parece-me relativamente indiscutível, que é maior, não é? Ao nível da própria gestão de fundos europeus, ao nível até da responsabilidade dos representantes perante os representados. Exatamente. Eu parece-me que isso tem vantagens, que seja o tal modelo das MUDs ou o modelo da regionalização mesmo, parece-me que isso podia ter vantagens. Agora, claro que também pode trazer desvantagens, se perpetuar um certo tipo de relações entre o poder económico e o poder. E o que isto é, e tivermos alguns exemplos de poder local, como já tivemos no passado, as coisas também podem ser muito complicadas a esse nível. Mas, como resposta, parece-me que o modelo de regionalização e de descentralização traz algumas vantagens. Até porque cada vez mais os centros de poder estão longe das populações. Eu já nem falo da centralização a nível nacional, que nós sempre tivemos a tradição de ter uma cabeça muito grande para o corpo que tínhamos, mas porque os nossos centros de poder cada vez mais estão na Europa e estão em Bruxelas e isso faz com que a população perca grande parte da sua ligação aos representantes que tem. E desenvolvimento também. Sim. Desenvolvimento, exato. A descentralização também poderia constituir-se como motor de desenvolvimento. Ao termos um país hipercentralizado, aquilo que nós temos é a fuga das elites para o lugar onde se passa tudo, para o lugar que é o centro de decisão por excelência. Ora, se descentralizarmos as decisões, obviamente que iríamos ajudar a criar elites que estão atualmente, sobretudo em Lisboa, e temos o chamado resto do país em subdesenvolvimento. Paulo, quer dar-nos também a sua opinião sobre isso? A regionalização, enfim, é um debate que não cabe aqui. Um dos grandes problemas... Eu nem falei em regionalização, falei só em descentralização. Mas a descentralização e a própria regionalização carece de percebermos qual é o modelo para depois podermos aderir. Mas eu gostava de juntar aqui uma outra nota que é... Mas a minha questão era, sobretudo, o que é que isso poderia fazer, fosse qual fosse o modelo, no sentido de aproximar os cidadãos da política e dos políticos. De aproximação que é eventualmente os círculos uninominais. Exatamente. Acontece que a reforma eleitoral é algo em que eu participei, até por razões profissionais, em vários estudos desses, e o que é facto é que recordo-me, desde o tempo em que o engenheiro Guterres era da oposição e Cavaco Silva, primeiro-ministro, que se fala da reforma do sistema eleitoral. E depois Guterres foi primeiro-ministro, era Marcelo, líder da oposição, queria fazer a reforma do sistema eleitoral, ou seja, os líderes da oposição querem sempre reformar o sistema eleitoral. Ainda bem recentemente, António José Seguro também fez uma proposta de reforma eleitoral. Mas depois, quando chegam ao poder, nunca há reforma nenhuma. E, portanto, verdadeiramente, o que é que isto quer dizer? Eles não querem, de facto, reformar sistema eleitoral nenhum. Isto vem do tempo do início dos anos 90, com Guterres na oposição, a criar uma reforma eleitoral, que depois Marcelo Rebelo de Sousa pegou, e assim sucessivamente até hoje. Acho que se houvesse uma reforma que permitisse uma maior proximidade entre eleitos e eleitores, pelo menos tinha uma vantagem. É que quem escolhia os deputados não era apenas os diretores partidários. É que neste momento os deputados que estão no Parlamento, o Parlamento que deveria tutelar digamos, tutelar o Poder Executivo, de facto o que acontece é que os deputados, a maioria, são correios de transmissão do Governo. E os próprios deputados da oposição são correios de transmissão dos diretores partidários. Ou seja, o Parlamento não tem autonomia de nenhum tipo, são as direções partidárias que dominam a ação política. Se os eleitores pudessem, no mínimo, escolher o seu deputado, ou através de um sistema de círculos uninominais, ou através de um sistema de listas em que fosse o eleitor a poder escolher a ordem, isto seria positivo. Acredito que isto se faça, sinceramente não, porque isto que eu estou a dizer, já dizia o engenheiro Guterres em 1991 e 92, dizia António José Seguro aqui há uns meses, e portanto provavelmente o que vai acontecer é que quando o PS chegar ao governo vai-se esquecer desse compromisso e assim sucessivamente, porque de facto
o sistema não quer mudar, digamos, o sistema não quer mudar o sistema eleitoral. Isto porquê? Porque quem domina hoje os partidos são as distritais, que têm um sistema de cacicagem eleitoral que reside no presidente da distrital, e que o presidente da distrital não quer perder esse poder, até porque, mesmo que quiser, não quer perder esse poder. E, além disso, o próprio líder de cada partido depende desses líderes distritais. Portanto, o sistema está aqui contaminado. Portanto, não temos uma democracia no verdadeiro sentido da palavra, não é? Porque quando temos estes processos de eleição, obviamente que isto está tudo de pernas para o ar. E falou há pouco no deputado representar alguns eleitores. Nós, por exemplo, temos uma figura na Assembleia da República que eu acho que é incompreensível para a maior parte de nós, que é a disciplina partidária. E depois aparecem um conjunto de deputados a dizer eu votei assim, mas eu não concordo. Sendo os deputados representantes de um determinado núcleo de eleitores, não é? Lá está outra razão que afasta as pessoas dos políticos. Como é que nós vamos acreditar num deputado que segue uma disciplina de voto que contraria as suas convicções mais profundas? A sua própria consciência. Até que ponto é que nós investigamos o suficiente estas questões, estes fenómenos, estes dissabores dos eleitores com a política que têm e com o sistema que têm, ou ainda não investigamos isto a fundo? Porque provavelmente também a investigação poderia trazer outros olhares e outras soluções, não é? Às vezes esta noção que temos deste afastamento dos cidadãos com a política parece mais empírico do que estudado, do que científico. Investigamos isto o suficiente? Eu acho que não investigamos. Nós investigamos muito processos de decisão porque também é mais simples, é mais fácil obtermos um processo científico quando colocamos toda a investigação no processo da decisão. Quando situamos ao nível das percepções, obviamente que isto requer amostragens muito extensas e um investigador isolado às vezes tem, ou muitas vezes tem essa dificuldade. É mais ou menos para as pessoas entenderem do que é que estamos a falar, como o jornalismo. É mais fácil nós noticiarmos aquilo que um decisor decide do que a percepção daqueles que vão ser sujeitos a essa decisão. Porquê? Com quem é que nós vamos falar? Com uma pessoa, com duas pessoas? Essas pessoas são representativas de um todo? Bom, geralmente é mais com entidades difícil. Mas há estudos, não é? numa área que eu talvez conheça melhor, que é a área da corrupção, há estudos feitos também em Portugal, é um estudo bienal, 75 mil entrevistas feitas em toda a Europa, neste caso, e o que é facto é que os portugueses, portanto, os dados são de 2013, mas como o estudo é bienal, só teremos uma nova, digamos, um novo estudo em 2015. E 87% das pessoas dizem que a corrupção está a aumentar e identificam como mais corruptas em Portugal... Estamos a falar de percepção, não é? Percepção nacional. 87% dizem que a corrupção está a aumentar nos últimos anos e as entidades mais corruptas são, por esta ordem, vejam só, o Parlamento e os partidos políticos. Portanto, aqueles que tinham a capacidade de alterar o sistema são exatamente as entidades mais corruptas, tal como a opinião pública portuguesa o percepciona. Paula, quero dar-me também a sua opinião sobre isto. Podíamos investigar mais estas questões? O que é que precisávamos trabalhar mais? Pois, em termos deste fenómeno social? Podíamos investigar, mas realmente não tenho conhecimento de grandes investigações assim nesta área, pelo menos ao nível do direito. É sempre mais ao nível dos tipos legais de crime, ao nível das questões da punibilidade, do que propriamente as questões sociológicas, digamos, e políticas, da confiança das pessoas nos políticos ou da desconfiança que possam ter. Portanto, eu não lhe posso... Nós estamos quase no final do tempo e eu gostava de perceber um bocadinho com o Paulo Moraes e também com a Paula, e depois com o Filipe Varela de uma outra forma, mais pelo lado dos média. Como é que se consegue dar a volta ou como é que é possível, de alguma forma, começar a inverter este ciclo? Porque nós o que falámos aqui desde o início foi de um retrato daquilo que hoje somos, como sistema, como país, como eleitores, como políticos, como partidos. Mas a sensação que fica é um bocadinho que isto é uma pescadinha de rabo na boca e não há forma... além do que já falámos, quer dizer, já falámos de muita coisa. De fechar este círculo, portanto, eu acho que era importante. Eu acho que há sinais também positivos, quer dizer. Eu acho. Acho que, pelo menos, há um sentimento já de que a impunidade não será totalmente absoluta, ou que, pelo menos, há um temor. Mas esse sentimento tem afastado as pessoas da política e não tem propriamente feito com que o sistema mude.
Sim, mas há outros aspectos. Penso que há uma tendência para aumentar, por exemplo, os concursos públicos no âmbito da escolha dos altos dirigentes para cargos da administração pública, portanto, para afastar as situações de nomeação direta e para passar a haver seleção de candidatos com base no mérito. Por exemplo, a propósito da discussão da Lei Quadro para as entidades reguladoras, colocou-se a questão dos tais 2 anos de nojo ou de proibição do exercício da atividade no setor regulado, que mais, também ao nível dessa lei, da aprovação dessa lei, colocou-se outra questão, que foi a não renovação de mandatos, ou pelo menos a limitação dos mandatos. Tem-se trabalhado a transparência dos cargos públicos mais, em seu entender, é isso? Eu acho que sim, pelo menos tem havido algum esforço nesse sentido. Ainda para já não será totalmente visível, ou ainda é pouco, mas começa a haver alguma pressão da opinião pública, penso, nesse sentido. Quer dizer, esta opinião toda não pode ser inócua. Eu acho que aqui a questão não é tanto sermos pessimistas. Eu acho que aqui a questão não é tanto sermos pessimistas ou otimistas, temos de ser realistas. E há alguns fatores da vida política nacional que têm piorado consideravelmente. Quer dizer, ao nível da corrupção, acho que era difícil ter piorado tanto. Aliás, na década... Ou então temos mais conhecimento dela, ela é mais investigada. Nos indicadores internacionais de corrupção, que não têm a ver com a opinião pública portuguesa, estamos a falar de indicadores internacionais que funcionam como os indicadores de notação bancária, e o que é facto é que o Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial, todas essas entidades pronunciam sobre a corrupção dos países, e na década 2000-2010, o país que mais depreciou a sua situação em termos de transparência foi Portugal. Há países mais corruptos no mundo, mas o país que mais depreciou foi Portugal. Com a agravante que passamos de 23º lugar para 32º, 33º, o que quer dizer que deixámos de ter como parceiros a Áustria ou a Irlanda e temos hoje o cluster da Espanha, da Itália, dos países mais corruptos, o que também se reflete em termos do próprio desenvolvimento. Portanto, a situação é grave. Perguntar-me, mas isto tem solução? Claro que tem solução. Em 1973, a sociedade portuguesa estava sem saída e, passados uns tempos, aconteceu o 25 de Abril. Que tipo de saídas é que eu acho que são possíveis hoje? Ou nos partidos tradicionais, aqueles que têm assento parlamentar, não só os do poder, mas também o Bloco de Esquerda, o PC, ou fazem um grande pacto, aí um pacto de facto de regime, de luta contra a corrupção, mas isso, para ser autêntico e para que seja minimamente credível, tem que ser controlado por entidades externas, porque ninguém acredita que aqueles que fazem a corrupção a controlem. Agora, o que eu acredito é que eles comecem a perceber que é uma questão de sobrevivência desses mesmos partidos. Nós vimos em Itália a democracia cristã, o Partido Socialista, antes da Operação Mãos Limpas, podiam ter tido essa solução, não tiveram, veio a Operação Mãos Limpas e praticamente esfumaram-se tal como eram conhecidos. Não sendo dentro do sistema, podem aparecer novos atores, ou então ainda pode acontecer algo muito pior, que é aparecer um movimento populista qualquer que leve multidões atrás de si, porque o caldo de cultura que nós temos, o caldo de cultura, que é uma cultura de medo, uma cultura de desemprego e de muita dificuldade económica, está propício a para que apareça, digamos, um caudilho que leve toda esta gente atrás. Eu acho isso Estamos perfeitamente mesmo no final, Feliz Bela, do ponto de vista dos média, o que é que pode ser feito no sentido de inverter um pouco aquilo que era o retrato que nos fazia dos média também nesta altura, nesta matéria? 2 coisas muito importantes. Uma outra agenda para a informação. Acho que era urgentíssimo. Nós temos um conjunto de meios de comunicação social que se replicam uns aos outros. Era urgente, até para este contexto de crise, termos temas alternativos e depois sempre a mesma batalha, criarem-se outras fontes de informação, criarem-se outros interlocutores que no horário nobre das televisões falassem sobre a atualidade e que nas secções centrais dos jornais ou no topo dos alinhamentos das rádios nos explicasse a realidade e a atualidade sob outro ângulo. Muito obrigada por terem vindo à Sociedade Civil esta tarde conversar connosco. E agora vamos falar de alimentação com a nutricionista Rosa Santos. Hoje vamos tentar perceber